E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. Obrigado, Jesus, por esse sentar em nós nesta noite. Esse texto aqui, irmãos, se fosse ter um título nessa palavra, seria de Manaim a Peniel. Manaim significa, né, irmãos, acampamento de anjos. Aleluia. E Peniel é a face de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, pelo menos um pouco, já ouviu, sabe qual foi a vida que Jacó teve. Aleluia. E nesse texto que nós lemos aqui, ele está saindo da casa, né? Louvado seja o nome do Senhor, de Labão. Labão foi aquele que ele foi se esconder na casa dele, porque tinha trapaceado seu irmão Esaú, por ocasião em que ele foi tomar a bênção do seu irmão. Aleluia. Esaú, por sua vez, né, já tinha desvalorizado as coisas espirituais. Por quê? Porque Esaú, certa feita, veio da caça, ele era caçador, não conseguiu pegar nada, e ele estava faminto. E Jacó era caseiro, né? Ele ficava muito com a mãe, tal, ele sabia fazer um cozido, um guisado, ele fez ali um guisado, uma sopa de lentilha, dizem alguns tradutores. E Esaú estava cheio de fome. E Esaú falou assim: me dá cá o teu guisado de lentilha para eu comer. E Jacó disse: só te dou se tu me der a tua primogenitura. Esaú vai dizer: para que me serve minha primogenitura se eu estou morrendo de fome? Pode ficar para tudo isso para lá. Porque a primogenitura, na lei de Deus, tá, era uma bênção especial para os filhos, para os primeiros filhos, filhos primogênitos. Por exemplo, Jesus é o filho primogênito e unigênito. O primogênito, ele tinha direito à herança dobrada, aleluia, ao direito a receber aquela herança, né, e passar adiante. A herdade, o nome, a honra, tudo era para o filho primogênito. E Esaú simplesmente desprezou a primogenitura. Aleluia. E aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o autor aos Hebreus, ele vai dizer assim: ninguém seja como profano como Esaú, que por causa do prato de lentilhas desprezou a sua primogenitura, mas depois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aleluia. Mas ele não diz que Esaú, ele é um homem que desprezou a primogenitura por fome e desespero, diz que isso é profano, ou seja, o que é pior do ser humano estava em Esaú. Profano significa uma pessoa que tem total relaxamento e desleixo, né, e descuido e desprezo pelas coisas de Deus. Aleluia. E aí, irmãos, nesse texto aqui que nós lemos, né, depois que Jacó foi lá, né, o seu pai Isaac estava próximo da morte, falou: quero comer uma caça, né? Então vai lá, meu filho Esaú, e pega uma caça para mim comer antes de eu morrer e te abençoar. E Jacó vai falar, e a mãe de Jacó vai falar assim, quando ele vai buscar: pega a bênção, aleluia, toma a bênção do teu irmão. Mas como? Meu pai vai conhecer: bota aqui pelo de cabra, que seu irmão é peludo, pega a bênção, eu vou fazer o guisado, e você dá e você recebe a bênção. Então ele foi lá, recebeu a bênção e tal, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E depois chega Esaú. Esaú chega com a caça. Aí Isaac diz: agora eu já dei a bênção para o teu irmão. Aí Esaú: eu vou matar ele hoje, ele vai morrer. E com essa palavra ele foge para a casa de Labão. Na casa de Labão, aleluia, Labão fala assim: tu não vai trabalhar para mim de graça, né? Pede o teu salário que eu vou te pagar. E Jacó vai dizer assim: olha, eu podia pedir o dinheiro, mas vou pedir tua filha em casamento, né? Aleluia, eu quero Raquel. Aleluia. Ele falou: tá bom, eu ia dar para outro, então fica para você. Aleluia. Trabalhou 7 anos. A Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos, porquanto a amava, e esses 7 anos parecia poucos dias. Depois de 7 anos, Labão foi lá e falou assim: chegou a hora. Ele foi receber a esposa. Quando ele foi receber, ele recebeu
Lia, que era doente dos olhos. Alguns dizem que ela era caolha, outros dizem até que ela era cega. Aleluia, mas ela não era bonita, ou seja, não era o que ele queria. E ele recebeu, e depois que ele percebeu que recebeu, ele falou: tu me enganou, aleluia. Aqui é assim, primeiro recebe uma, depois recebe a outra. Ou seja, quem engana é enganado, aleluia. Quem passa para trás vai ser passado para trás também. Aleluia. Quem abençoa é abençoado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem mata a espada, diz lá em Apocalipse, é necessário que a espada seja morta. Quem leva o cativeiro, é necessário que em cativeiro irá. Ele enganou, irmão. Não adianta se enganar ninguém, que também você vai ser enganado. Não adianta ser mentiroso, porque lá na frente também vão te enganar. Agora, crente verdadeiro, aleluia, crente verdadeiro, Deus não deixa ele enganado. Aleluia. Por que Jacó foi enganado? Porque era enganador. E não podia chegar para Deus e falar assim, ele era, né? Abraão, Isaac e Jacó, ele era o terceiro, né? Ele é chamado de patriarca da fé. Aleluia. Ele poderia falar: Deus do meu avô Abraão, do meu pai Isaac, estou sendo enganado, faz justiça. Aí Deus ia falar assim: você não gosta de enganar, então toma. Aleluia. Que Deus não te engana, mas permite às vezes que os outros enganam. Aí ele trabalhou mais 7 anos pela outra. Aleluia. 14 anos. Daí, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele ficou sendo enganado, acho que pela conta que eu fiz aqui, mais de 20 anos. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Daí chegou uma hora, ele estava cheio de filhos, falou assim: ó, precisa ir embora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Labão foi e falou assim: tá bom, mas tu vai sem nada. Aleluia. Ele: tá bom, então mas faz o seguinte comigo: as crias que forem listradas ou salpicadas será minha. A que for de uma toda branca é tua. Tá bom, ele falou: é muito difícil nascer ovelha salpicada. Você já viu ovelha listrada? Também nunca vi. Aleluia. Aí ele fez toda uma mandinga lá, fez todo um negócio lá, uma astúcia que as crias começaram a nascer listradas. E com isso ele tomou todo o rebanho de Labão. Aleluia. Até que chegou uma hora que o próprio Labão disse: vai-te embora logo daqui, que eu não quero mais você aqui. Ou seja, por que ele quis que Jacó fosse embora? Porque enquanto Jacó estava servindo para dar lucro, ele queria Jacó. Quando ele viu que Jacó estava dando prejuízo, falou: vai-te embora, porque o homem faz isso. Ele quer que você seja lucro para ele. Aleluia. Quando você dá lucro, você está servindo. Quando você não dá mais, ele manda você embora. Aleluia. E ele foi, irmãos. Para resumir, só que agora ele tinha que se encontrar, né, com o seu irmão Esaú. E o texto vai dizer então: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus vai falar para ele: olha, você vai sair daí, eu vou te abençoar, eu vou ser contigo, nada vai te acontecer, volta para a terra de onde você veio, os seus pais, aleluia, e lá eu vou te abençoar. E o texto vai dizer que ele temeu. Se você ler, depois você lê o capítulo todo, ele temeu. E por que ele temeu? Se Deus tinha falado que ia ser com ele, sabe por quê? Havia um negócio na mente dele chamado culpa. Aleluia. Crente com culpa, ele é medroso. Aleluia. Porque a consciência dele estava acusando: você fez tantas coisas erradas, agora ele vai te pegar. Aleluia. Mas Deus já tinha falado: eu sou contigo, volta para lá que eu vou te abençoar. Mas ele temeu. Aleluia. Ele tinha consciência do pecado. Você sabe o que é isso? Em Hebreus diz que as pessoas que fazem sacrifício continuamente, né, no tempo da antiga aliança, matando animais, eles não estão tendo perdão de pecado, tá? Eles estão fazendo comemoração do pecado a cada ano. Porque se os sacrifícios de animais tirasse a culpa, né, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas não tinham mais consciência do pecado. Vou te explicar isso no Novo Testamento. Aleluia. Pedro, ele vai negar Jesus, cometeu um pecado terrível. Satanás o acusou a ponto de Jesus falar: eu roguei para ti para que tua fé não desfaleça. Tu, quando se converteres, confirma a teus irmãos. Mas, na primeira pregação de Pedro, né, em Atos 2, depois de receber o perdão de Cristo e restaurado, ele vai dizer assim: mas vós negaste o santo e pediste que vos deste um homem homicida. Olha a frase de Pedro: vocês negaram Jesus. Mas Pedro tinha negado. Mas por que agora ele está falando que os outros que negou? Porque ele não tinha mais consciência do pecado. Chama-se perdão de culpa, perdão de pecados. Aleluia. Muita gente hoje anda com culpa porque não foi ministrado o verdadeiro evangelho. Então ele carrega a culpa. Remorso, peso,
Paulo a mesma coisa, aleluia. Paulo ele vai chegar ali, né, vai combater contra a igreja e vai cair cego. Amém ou não amém? É isso, bebê? Aleluia. Só que a Bíblia diz, poucos capítulos depois, se não me engano, em Atos 13, chega um homem lá feiticeiro, falso profeta, aí ele vai falar para o homem assim: eis aí contra ti a mão do Senhor, ficarás cego por algum tempo. Alguém podia falar: que isso, Paulo, não faz isso, você há pouco dia estava cego e agora você está mandando um homem ficar cego. Você sabe por que Paulo ele decretou aquilo? Porque ele sabia que dos seus pecados Deus não tinha mais lembrança, não tinha mais consciência do pecado. Crente que se sente culpado, irmão, ele tem medo. Então Jacó temeu porque tinha culpa sobre ele. Aleluia. Então o texto vai dizer, aqui entra a leitura. Ele entrou em determinado lugar e viu os anjos do Senhor. Ele veio entrando em um determinado caminho. Assim que ele saiu presta atenção, assim que ele saiu da terra de Labão, aleluia, a Bíblia diz que encontrou os anjos de Deus. Sabe qual é a revelação aqui? Aleluia. Quando você sai do erro, você está entrando no alinhamento com o céu. Céu e terra andam juntos. Aleluia. Está aí acampamento de anjo, ou seja, está havendo ali um alinhamento de Jacó com o propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você precisa entrar no propósito de Deus, meu irmão. Aleluia. Céu e terra se encontram, alinhando o plano de Deus. Jacó estava lá fugindo, estava totalmente fora do plano de Deus. Aleluia. E o texto vai dizer assim, irmãos: louvado seja o nome do Senhor. Que Jacó, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai temer e vai mandar as famílias na frente, vai mandar os rebanhos na frente, vai mandar todos na frente, vai mandar presente para Esaú. E alguém diz para ele assim: ó, Esaú já está vindo aí, está vindo com 400 homens para te encontrar. Aleluia. E Jacó falou assim: e agora 400 homens, aleluia. Agora você parar para pensar, irmão, até a proibido, até essa última congregação de 400 para Deus não quiser dizer nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz então que ele falou assim: agora não dá mais. Aleluia, vai todo mundo que eu vou passar o balde de Jaboque. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira ali, encontrou com um varão. E aquele varão o agarrou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando foi amanhecendo, aquele varão, que muitos dizem na teofania significa a própria presença do Senhor Jesus, disse: me solta porque está amanhecendo o dia. E ele disse: não vou te soltar a não ser que você me abençoe. Aleluia. E aí o varão vai dizer assim: olha, eu tenho que ir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dá para você perceber, irmão, que isso é uma verdadeira brincadeira de Deus e de Jesus com Jacó? Porque quem é o homem para segurar Deus, irmão? Tem gente que fala assim: viu, irmão, tu tem que segurar Deus, segura Deus aí. Jacó lutou com Deus e venceu Deus. Quem pode vencer Deus, irmão? Pelo amor de Deus. É Deus falando assim: eu estou gostando de você comigo aqui, então fica mais um pouco, aleluia. E ele está pensando assim: ontem, irmão, nosso netinho foi lá, o Luquinhas, ele entrou no judô e ele, vamos lutar. Ele me jogou no chão e falou assim, aí eu peguei, botei ele por cima, simulei que eu estava em cima dele assim. Aí ele: ganhei. Tudo para ele ganhou, ele achou que ganhou. E Jacó está pensando que está ganhando, mas não está ganhando nada, é Deus que está deixando, irmão. Aleluia. Segura Deus aí, presbítero. Segura Deus, não larga Deus. Aleluia. A Bíblia diz: se ele não te segurar, aleluia, você cai. Aleluia. Se ele não guardar a cidade e vão vigiar a sentinela, se ele não te sustentar, não é o ramo que sustenta a raiz, mas a raiz dos ramos. Se ele não te sustentar, meu irmão, ali tu cai. Glória a Deus, aleluia, pai. Você está de pé porque Deus está te sustentando. Aleluia. Aí eu tenho mérito, porque sabe como é? Eu oro 2 vezes, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, não saio da igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, os fariseus também não saíam da igreja, jejuavam, davam o dízimo, e nem por isso foi aprovado por Deus. Eu quero saber se você permanece na fé. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo, próximo da morte, vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus quer que você combata um bom combate. Aleluia. Acabe a carreira. Aleluia. E guarde a fé. Você precisa acabar com a fé, guardar a carreira, né, irmãos? E deixar de combater. Aleluia. Guarda a tua fé, irmãos. E Jacó está ali segurando a presença, está segurando o varão. Aleluia. Ele falou: só vou soltar se tu me abençoar. Aleluia.
Deus ia abençoar. Sabe por que Deus já ia abençoar? Porque ele prometeu antes de nascer: amei Jacó e aborreci Esaú. E agora? Aleluia. Deus já tinha falado: eu já amei Isaí, aleluia. O maior que servirá ao menor, ou seja, o maior que é Esaú vai ser servo daquele que é o menor, que é Israel. Isso Deus falou isso antes deles nascerem. Aleluia. Glória a Deus. Então não dependia de Jacó, aleluia. Dependia da promessa que Deus fez. A questão é que ele está entrando em Jacó e vai sair de Israel, aleluia. Porque ele foi enganador, Jacó usurpador, ele entrou de uma forma e vai sair de outra. Porque esse era o plano de Deus. Jacó foi um homem que foi 3 homens para um só. Ele foi Jacó enganador, quis ser o seu irmão, não deu certo. Quis ser ele mesmo na casa de Labão, também não deu certo. E agora Deus vai fazer ele ser quem Deus preparou ele para ser. Ei, deixa eu te falar uma coisa, aleluia. Não adianta você querer ser igual a ninguém, não adianta você querer imitar ninguém, não adianta você querer imitar o ministério de ninguém, não adianta você nem querer ser você mesmo. Seja aquilo que Deus preparou para você ser, aleluia. E o que Deus preparou é bem melhor do que aquilo que você está querendo ser. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É por isso que os servos de Deus, os apóstolos, chamavam no Novo Testamento de cristãos. Porque agora eles perderam o que? A identidade, eles são igual a Cristo. Aleluia. É por isso que aqueles serafins que adoravam lá em Isaías, eles tapavam o seu rosto, porque eles não têm face, eles deixam de ter a própria identidade para ter a identidade de Cristo. E a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 3, mas nós com a cara descoberta estamos refletindo a glória do Senhor, refletindo, somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem do Senhor. Aleluia. Ou seja, quanto mais você contempla, mais você adora, e quanto mais você reflete a glória do Senhor, mais sua glória, sua imagem é transformada segundo a imagem do Senhor. Transformado de glória em glória. Glória a Deus, aleluia, Pai. Aleluia. Já houve uma transformação em você, houve uma glória. Agora tem que haver mais. Somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem do Senhor. Aleluia. Então aqui está acontecendo isso. Ele entrou Jacó, enganador, vai sair Israel. Aleluia. E aí o varão toca nas coxas dele. Aleluia. E diz: tenho te tocado. Aleluia. Agora tu vai ficar marcado. Aleluia. Teu nome não será mais Jacó. Aleluia. O anjo pergunta: qual é teu nome? Não é isso? Porque Jacó, Israel perguntou isso para ele: qual é teu nome? Ele veio falar Jacó e falou: sou Esaú. Aleluia. Agora ele aprendeu. Ele falou assim: sou Jacó. Então tu não vai ser mais Jacó. Agora você vai ser Israel. Que significa príncipe de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a vontade de Deus, que você seja de um pobre Jacó, que cada um de nós sejamos, deixemos de ser Jacó para ser príncipe de Deus. E agora, príncipe de Deus, aleluia. Filho na coxa. Isso aqui é um eufemismo, para não falar parte íntima, porque você vai ver várias vezes, né? Isso está em Gênesis 22, em várias partes, Abraão, os patriarcas dizendo: jura sobre a minha coxa, porque esse eufemismo está dizendo assim, que quando o povo de Deus foi para o Egito, vai dizer que foi com eles, né, 70 almas que saíram da coxa, aleluia, de Isaac e de Israel. Ou seja, aqui ele está falando assim: eu vou tocar, sabe por quê? Por 2 motivos. Porque aonde eu toco, aleluia, tem filiação para vir, aleluia. Este povo agora vai se multiplicar ao ponto, irmão, louvado seja o nome do Senhor, de entrar 400 almas no Egito. Mas depois, quando saiu praticamente 600 homens, fora as mulheres e crianças, ou seja, praticamente 1 milhão de pessoas. Glória a Deus. Com areia da praia que não dá mais para contar. E agora Jacó, ele vai mancar da coxa. Deus está falando, aleluia, dependa de mim para andar, aleluia. Não ande com tua própria força, dependa de mim para andar, Jacó. Aleluia. Porque o crente dependente, irmão, ele é diferente, ele sabe que na sua caminhada, para onde ele vai, aleluia, ele depende de Deus. Aleluia, ele depende de Deus para tudo. Porque é isso que Deus quer. Que você dependa somente dele, não dependa do homem. E o texto então vai dizer, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando ele se encontra com o seu irmão o beija e o abraça, aleluia. O seu irmão não ia fazer nada contra ele, aleluia. Então ele deu um presente para o seu irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e passou a seguir o seu caminho, né, para cumprir o projeto. Que nesta noite você venha se alinhar com Deus, aleluia, né, entrar dentro do querer de Deus, porque
Jacó, irmão, agora Israel, ele está indo rumo à terra prometida. Enquanto você não estiver no querer de Deus, aleluia, você está sem rumo, sem direção. E você precisa tomar o rumo. Qual é o seu rumo? Paulo vai dizer: prossigo para o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o alvo de Paulo é o céu. Vamos estar de pé em nome de Jesus? Teu alvo, teu projeto de vida tem que ser o céu. Glória a Deus, aleluia, Pai. Depois fazer Santa Ceia. Bendito Deus, eterno Pai, queremos te agradecer nesta Glória a Deus, palavra. obrigado. Em cima desta palavra, Pai, nos ensina, ó Senhor, ser como Israel, Pai Celestial. Retira de nós todo resquício de Jacó, de enganação, de mentira, todo resquício de Esaú, Pai. Glória a Deus, aleluia, Pai. E coloque em nós só, Pai Celestial, aquilo que é da nova criatura, Israel de Deus, em nome de Jesus.